Hoje é um daqueles vídeos onde eu não vou te ensinar nada específico sobre como manejar situações concretas dentro do seu relacionamento, mas é um daqueles vídeos que eu tenho um prazer enorme de fazer, porque é onde eu vou poder te explicar coisas que vão te ajudar a enxergar o mundo de um modo diferente. E o tema de hoje é sobre família. A referência que eu vou usar é este livro, A Primeira Sociedade, do Scott Hahn, um autor que eu gosto bastante. Olha só que interessante isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando da evolução dos modelos familiares ao longo da história. E você vai entender muito sobre os conflitos que você vive hoje na sua família, no seu casamento, com base nisso que eu vou te expor aqui e vou te explicar. Eu vou aprofundar um pouco isso que ele está trazendo aqui. Olha só. Ele está se referindo a um modelo de família constituído por tribos, ou seja, eram grandes núcleos familiares. Abre aspas. Cada indivíduo pertencia a uma casa que consistia de múltiplas gerações vivendo juntas. Cada casa era parte de uma família que compartilhava um ancestral comum. E cada família fazia parte de uma tribo. Esse era o princípio organizador da vida. Estar fora desse sistema, isto é, não ter laços familiares, significava, na prática, não ser ninguém. Isso significa que, fecha aspas, isso significa que a construção da identidade do indivíduo e da forma como ele se apresentava na sociedade dependia de qual família ele vinha, de qual linhagem, de qual clã. Então é um modelo familiar que ele é amplo, que envolve diversas gerações através de um mesmo sobrenome. Eu sei que algumas pessoas que vivem em cidades menores, cidades do interior, essa questão do sobrenome ainda é um elemento muito presente, né? Você é filho de quem? Você é neto de quem? Qual que é o seu sobrenome? Isso é um resquício deste modelo familiar estruturado em torno de um clã. Agora vamos lá, vamos olhar um pouquinho para os tempos de hoje. A forma de família a que estamos acostumados é a família nuclear, com no máximo 2 gerações sob o mesmo teto, ou seja, os pais e os filhos ou os avós ali juntos. Mas a ênfase cultural, ou seja, toda a construção cultural do nosso tempo dá uma ênfase, né? A ênfase cultural repousa claramente na preeminência do indivíduo, nos direitos pessoais, em vez de nas responsabilidades mútuas, em contratos incertos, em vez de alianças permanentes. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então percebe que a família ela foi diminuindo de tamanho cada vez mais. Antes, vivia-se um modelo familiar do tipo clã, dentro de uma tribo, dentro de uma linhagem muito clara, com os seus próprios mitos familiares, as suas próprias narrativas familiares, os seus próprios rituais, cerimônias que representavam os valores e as narrativas dessa família. Depois de um tempo, dado uma mudança em todo o contexto social, político, econômico, as famílias começaram a viver de um modo separado deste clã, dentro de um modo mais nuclear, a partir deste núcleo, pais e filhos, que é onde a maioria de nós veio, deste núcleo. Só que, eis que o mundo, ele muda, se desenvolve, e a ênfase cultural não é mais na família, mas sim no indivíduo. Ou seja, significa que, enquanto indivíduos, nós não dependemos mais dos valores familiares para a construção da nossa identidade. E isso, por um lado, abre espaço para a expressão desta individualidade, disso que nós chamamos de individualidade, mas por um outro lado, é como se nós perdêssemos uma parte das nossas raízes. É como se nós perdêssemos uma ligação com uma tradição de valores que molda a nossa percepção de mundo, a nossa percepção de realidade, que molda a forma como nós vamos nos orientar diante dos desafios que a vida apresenta, nos tiram também esta rede de apoio maior, que é o clã, que é o sobrenome,
e nos deixa ali sozinhos, tendo que tomar as decisões e lidar com os desafios que a vida apresenta. Por um lado, como eu falei, tem uma vantagem nisso, que é a expressão da nossa individualidade, a possibilidade da gente se desprender do clã, do núcleo familiar e ainda assim ter um reconhecimento social e ainda assim ganhar espaço e notoriedade e uma afirmação da nossa identidade dissociada da identidade familiar. Mas por um outro lado, a gente perde também certos referenciais. E o que eu quero dizer com isso? Esta ênfase no indivíduo, no direito do indivíduo, pode fazer com que nós, de uma forma muitas vezes inconsciente, enxerguemos a família como um lugar que nos impede o exercício desta tal individualidade. Desta forma, o lar ele não se torna uma unidade, mas sim apenas uma estrutura material onde esses indivíduos, cada um com seu universo muito distinto do outro, convivam. E essas diferenças de valores, essas diferenças de narrativas familiares, que não são mais familiares, mas sim pessoais, faz com que, em muitos casos, os membros da mesma família se tornem inimigos. Pois a minha esposa, o meu marido, eles ferem isso que eu chamo de individualidade. Os meus filhos me tiram direitos que eu, enquanto indivíduo, teria. Direitos como direitos de dormir, direitos de descansar. O meu cônjuge pode tirar direitos de eu fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Entendem? Então, percebam que a identidade do indivíduo ela foi se tornando cada vez mais atomizada, cada vez menor, do clã para a família nuclear e agora para o indivíduo em si. Não à toa, é muito comum que nós, do nosso tempo, nos sintamos muito sozinhos, mesmo convivendo com inúmeras pessoas. Porque é como se o ambiente ele não fosse um ambiente onde houvesse uma identificação com um conjunto de pessoas que pensam de forma muito semelhante, que cultivam valores muito semelhantes e compartilham dos mesmos ritos, certo? Então, eu queria trazer hoje essa reflexão aqui para que vocês possam pensar o quanto desta ênfase na sua individualidade não pode ser um fator que acaba fazendo com que a pessoa que você ama, as pessoas que você ama e que te amam, se tornem como espécies de inimigos. Inimigos que ferem isso que você chama de individualidade. E imagina se a pessoa também te enxerga desta forma. É como se o lar acabasse se tornando um campo de batalha, onde cada um defende os próprios interesses e não entende que há uma responsabilidade sua dentro de uma unidade chamada família. Então é essa a provocação que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. Eu quero muito te ouvir aqui nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, porque eu quero saber, que é isso. Se você concorda, comenta aí. Se você discorda, também comenta. Vamos enriquecer este debate sempre em busca da verdade e em busca de lares mais harmoniosos e casamentos mais resilientes. Este é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Nos vemos numa próxima. Até breve.